Atenção, desculpe interrompê-la, Clarissa Oliveira. Nós temos aqui uma informação que acaba de chegar sobre Jair Bolsonaro, sobre o filho também. E Aline Beckett é quem nos conta sobre isso, para que explique à Justiça sobre uma possível transmissão ao vivo de Eduardo Bolsonaro com o pai. Aline Beckett, bem-vinda. Por favor, já nos traga essa informação. 9h46 ao vivo. Bem-vinda. Oi, Elisa, muito obrigada. Bom dia a você e a você que nos acompanha aqui no live. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, relator desse processo no STF, cobrou explicações à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles têm um prazo de 24 horas sobre essa live que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro teria feito com o pai durante uma conferência de conservadorismo nos Estados Unidos, né? No último fim de semana, Eduardo Bolsonaro participou dessa conferência e em um determinado momento ele diz que estava fazendo uma gravação ali e que mostraria essa gravação ao seu pai, dando a entender que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava, de certa forma, em uma live com ele ali por uma ligação, por algum meio, assistindo então essa conferência em que ele estava participando. Isso reacendeu, Elisa, um debate sobre as medidas que o ex-presidente precisa cumprir nessa prisão domiciliar humanitária, né? A gente acompanhou na última sexta-feira a transferência do ex-presidente do hospital à sua residência aqui no Jardim Botânico, de onde eu falo com vocês. E além disso, além dele estar cumprindo então esse regime fechado, ele precisa cumprir uma série de medidas que foram impostas pelo STF. E uma dessas é essa comunicação externa, né? Ele não pode utilizar as redes sociais, telefone celular, não pode fazer ligações de vídeo, gravações de vídeo ou áudio, e elas precisam, então, ser cumpridas, inclusive, por terceiros, pelos seus próprios familiares, né? Essa prisão domiciliar humanitária, segundo o ministro Alexandre de Moraes, mantém, então, esse regime fechado, só mudou o local, mas seguem as mesmas regras que o 19º Batalhão da Polícia Militar, na Papudinha, onde ele estava, então, preso antes de ir ao hospital por ter passado mal, né, e ter tido um quadro de broncoaspiração. E com essa concessão, então, dessa prisão domiciliar, além dessas medidas relacionadas a essa comunicação externa, ele precisa também fazer algum cumprimento ali das visitas. As visitas, elas têm um controle rigoroso de fiscalização, né, então são permitidas apenas mediante a revista que é realizada pela Polícia Militar. Os veículos também precisam ser revistados. A retenção de celulares e eletrônicos antes de adentrarem a casa para poder visitar o ex-presidente são recolhidos também. E o descumprimento dessas medidas, inclusive das medidas de comunicação externa, pode levar à perda dessa prisão domiciliar, né? Ele pode retornar à prisão na Papudinha ou ao hospital penitenciário, caso então ele descumpra essas medidas judiciais. Então, como bem disse, Eduardo Bolsonaro participou deste evento no último fim de semana. Isso levantou ali um debate sensível a respeito desse descumprimento judicial. Isso pode ser interpretado como um descumprimento judicial e agora o ministro Alexandre de Moraes cobra, então, essas explicações ao filho do ex-presidente para que eles possam responder, então, num prazo de 24 horas sobre essa live que Eduardo Bolsonaro sinalizou que poderia estar acontecendo naquele momento ali da conferência e que o ex-presidente poderia estar acompanhando ao vivo a live de seu filho, né? Salvo também que as visitas aqui ao condomínio onde fica a casa do ex-presidente, elas são feitas nas quartas e aos sábados, mediante também autorização judicial. Só quem pode vir aqui, de certa forma, com uma autorização mais frequente é a defesa, incluindo o filho também do ex-presidente Flávio Bolsonaro, que faz parte de sua defesa e que pode visitar aqui a casa. Inclusive, Elisa, relembrando um episódio da última vez também da domiciliar, o senador Flávio Bolsonaro havia também postado um vídeo de um ato também
Bolsonaro, onde foi contestado também pelo ministro Alexandre de Moraes, porque isso também não poderia ter ocorrido naquela época, porque o ex-presidente estava cumprindo essas mesmas medidas. E agora, então, mediante a esse caso de Eduardo Bolsonaro, o ministro cobra agora, então, essas explicações num prazo de 24 horas. A gente segue por aqui acompanhando toda a repercussão em relação a esse caso. Elisa. Aline Beckett conversando com a gente ao vivo, então, da Capital Federal, trazendo esta decisão que é solicitar a defesa de Jair Bolsonaro que se expliquem. Vamos aqui tateando e compreendendo, o Theo Cury já chegou na área para este Breaking News também, com a Clarice Oliveira e com a Isabel Mega. Deixa eu compartilhar aqui com vocês alguns trechos deste documento. Um documento que é feito de 4 páginas, que diz o seguinte: é o ministro relator, Alexandre de Moraes, você está vendo ali em cima, embaixo, Jair Messias Bolsonaro, e cita também o grupo de advogados responsável por Jair Bolsonaro. Aqui ele diz que o despacho, na primeira linha, traz as informações que nós já conhecemos, que é a execução penal de Jair Bolsonaro, de 27 anos e 3 meses de prisão, e aqui explica qual é a tecnicidade dessa prisão, se é em regime fechado, se não é. Diz que começou no regime fechado e depois ocorreram as mudanças. Vamos aqui compreendendo essas andanças, porque o documento é todo em cima de se Eduardo Bolsonaro teria feito uma live e se teria feito o quê? Gravou um vídeo que ia mostrar se... Tem vários sis aí, e aí é a defesa que vai se manifestar e trabalhar para isso, tá? O que diz Alexandre de Moraes? 24 de março de Até tem um erro aqui de 3026. De volta para o futuro. Em 24 de março, autorizei a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado Jair Messias Bolsonaro, pelo prazo inicial de 90 dias a contar da data da alta médica. E aí nós vimos aqui, acompanhamos, expusemos a vocês na sexta-feira, recebeu alta e foi para casa. E aí, determinei ainda, palavras de Alexandre de Moraes, entre outras medidas, que a prisão domiciliar humanitária temporária será cumprida integralmente no endereço residencial com as seguintes condições. E cita os itens que embasam esta decisão. Olha lá, proibição de uso de celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros. Nas hipóteses autorizadas de visitas, deverá ser realizada vistoria prévia, sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança. Ou seja, a pessoa foi visitar o apenado, foi visitar Jair Bolsonaro, tem de deixar o telefone num cantinho, não pode fazer ligação, vídeo ou quaisquer outras transmissões. Item 8, vejamos juntos. Proibição de utilização de redes sociais, ele ou por intermédio de terceiros. Item 9, proibição de gravação de vídeos ou áudios diretamente ou por intermédio de terceiros. E aí, o que nós temos? Vamos aqui ao fato, e aí já jogo para você, tá, Theo Cury? Em 28 de março, foi veiculado na rede social X um vídeo de Eduardo Nantes Bolsonaro, gravado durante a participação dele, como a Aline Beckett contou para a gente, em um evento chamado Conferência de Ação Política Conservadora, nos Estados Unidos. E ele diz: vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou mostrando para o meu pai, e eu vou provar para todo mundo no Brasil, que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder, Jair Messias Bolsonaro.